Um milionário estava prestes a pedir sua namorada em casamento num momento cuidadosamente planejado para ser perfeito. Até que a faxineira da mansão, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, o implorou para fugir imediatamente. O que aconteceu em seguida deixou todos em absoluto choque, revelando segredos que poderiam destruir vidas. A neve caía suavemente sobre os jardins elegantes da mansão, cobrindo em branco as fontes antigas e os sebes meticulosamente aparados. Alexandre de Almeida estava parado perto da janela panorâmica de seu escritório, observando os flocos rodopiarem na luz das lâmpadas externas. Em poucas horas, sua vida mudaria para sempre. No bolso do paletó, uma caixinha de veludo abrigava um anel cujo valor poderia financiar o orçamento anual de uma cidade pequena. 45 anos de vida, 20 deles de uma luta incessante por reconhecimento. Alexandre ainda se lembrava de quando dormia no chão de um quarto alugado, negando-se refeições para pagar os servidores de seu primeiro aplicativo. Agora, seu império tecnológico era um dos mais respeitados da América do Sul e seu nome aparecia regularmente nas listas dos brasileiros mais ricos. Ainda assim, nos momentos mais silenciosos, ele ainda ouvia os sussurros de dúvida. Merecia realmente tudo aquilo? Seu sucesso não teria sido apenas uma série de coincidências felizes? Síndrome do impostor. Era assim que os psicólogos chamavam. Alexandre preferia pensar nisso como uma cautela saudável. Senhor Alexandre, uma voz interrompeu seus pensamentos. Ele se virou e viu Helena, a nova faxineira, que havia começado a trabalhar na mansão há apenas um mês. Era uma mulher de traços delicados e olhos incrivelmente atentos, que pareciam ver mais do que uma pessoa em sua posição deveria. Sim, diga, respondeu, tentando disfarçar o leve nervosismo. Naquela noite, tudo tinha que ser perfeito. Helena hesitou por um momento, apertando as mãos no pano que segurava. Me desculpe pela intromissão, mas o senhor poderia conversar comigo? É muito importante. Alexandre franziu a testa. Ao longo de sua carreira, aprendeu que pedidos repentinos de conversa raramente trazem boas notícias. Estou muito ocupado. Talvez amanhã? Receio que amanhã será tarde demais, respondeu Helena, e em sua voz havia uma nota de desespero que não podia ser fingida. Por um momento eles se encararam em silêncio. Alexandre estava acostumado a ler as pessoas. Nos negócios, isso era uma necessidade. Nos olhos de Helena, ele percebeu medo, mas também a determinação de uma mulher que tomou uma decisão difícil. 5 minutos, disse ele finalmente, indicando as poltronas perto da lareira. Helena sentou-se na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Senhor Alexandre, sei que vai parecer estranho, mas o senhor precisa deixar a mansão esta noite. Não posso explicar tudo agora, mas sua vida pode depender disso. Alexandre sentiu a adrenalina começar a circular em suas veias. Durante anos, ele recebeu diversas ameaças, de concorrentes de negócios a clientes insatisfeitos. Todas se mostraram palavras vazias. Do que a senhora está falando? Perguntou friamente. Se isso é uma piada... Não é uma piada, Helena o interrompeu. Por favor, confie em mim. Sei que não tem motivos para confiar, mas por favor não faça este jantar hoje. Alexandre se levantou da poltrona. Sua paciência se esgotou. Senhora Helena, não sei o que a senhora pensa, mas esta noite vou pedir em casamento a mulher que amo há 5 anos. Nada neste mundo me impedirá deste evento. Helena também se levantou e seu rosto se contorceu em uma careta de dor. O senhor não entende. Sofia, ela não é quem finge ser. Este relacionamento, tudo isso, não é o que parece. Alexandre sentiu o sangue ferver em suas veias. Como uma pessoa que ele conhecia há apenas um mês, ousava questionar suas escolhas de vida. Acho que a senhora se enganou, disse ele glacialmente.
e acho que nossa conversa acabou. Helena assentiu, mas em seus olhos, Alexandre viu a resignação de alguém que sabe que deu um aviso, mas não será ouvida. Entendo, sussurrou, mas se o senhor mudar de ideia, estarei na biblioteca até a meia-noite. Quando a porta se fechou atrás dela, Alexandre sentiu uma estranha inquietação. Algo em seu modo de falar, em sua certeza, o fez pensar. Mas não havia tempo para dúvidas. Em 3 horas, Sofia chegaria para o jantar que mudaria suas vidas para sempre. Sofia Almeida era a personificação da aristocracia brasileira do século XXI. Alta, com cabelos platinados presos em um coque elegante e um olhar que podia tanto encantar quanto congelar o sangue nas veias. Naquela noite, ela escolheu um vestido verde profundo que realçava sua silhueta esguia e lhe conferia um ar digno. Quando ela entrou na mansão de Alexandre, cada movimento era calculado. 5 anos de conhecimento a ensinaram como se mover em seu mundo. Um mundo onde cada palavra tinha peso e cada gesto podia ser interpretado como um sinal de fraqueza ou força. "Você está linda", disse Alexandre, beijando a mão dela em um gesto tradicional. Sofia sorriu, mas seus olhos vagueavam pela sala de jantar, avaliando os preparativos. Taças de cristal brilhavam à luz das velas e uma orquestra de câmara afinava seus instrumentos discretamente na sala vizinha. Tudo parecia perfeito, exatamente como ela imaginava. "Você realmente se esforçou", respondeu, permitindo que ele a conduzisse à mesa. "Deve ser algo excepcionalmente importante." Alexandre sentiu seu pulso acelerar. Ao longo dos anos de construção de seu império empresarial, ele conduziu centenas de negociações, mas nada jamais o havia deixado tão tenso quanto aquele momento. "Sofia, você e eu..." começou, mas foi interrompido pelo toque do telefone. "Atenda", disse Sofia, pegando uma taça de vinho. "Sei o quão importantes são seus negócios." Alexandre olhou para o visor. Era seu principal investidor, um homem que nunca ligava depois do horário comercial, sem um motivo. "Maximiliano, o que está acontecendo?" "Alexandre, precisamos conversar imediatamente. Chegaram a mim informações preocupantes sobre sua empresa. Alguém está realizando uma análise muito profunda de suas patentes." Alexandre sentiu seu estômago se apertar. Nos últimos meses, haviam surgido rumores sobre uma possível fiscalização da Receita Federal, mas ele sempre conseguia minimizá-los. "Podemos conversar sobre isso amanhã? Realmente não é o momento adequado. Receio que amanhã pode ser tarde demais." "Alexandre, isso parece uma ação coordenada. Alguém muito bem preparado está tentando abalar as bases do seu império." Alexandre olhou para Sofia, que fingia não ouvir a conversa, mas seus ombros tensos denunciavam que cada palavra chegava a ela com clareza cristalina. "Nos encontraremos amanhã de manhã", disse ele finalmente e desligou. "Problemas?", perguntou Sofia, mas em sua voz não havia real compaixão, e sim um cálculo frio. "Nada que não possa ser resolvido", respondeu Alexandre, tentando retomar o controle da situação. "Mas talvez deveríamos..." Outro telefonema o interrompeu no meio da frase. Desta vez, era seu advogado. "Alexandre, precisamos nos encontrar urgentemente. Recebi uma notificação oficial sobre o início de uma auditoria em sua empresa. Não é uma auditoria rotineira, é uma investigação completa." O mundo de Alexandre começou a cambalear. 5 anos de paz, 5 anos de construção de estabilidade, tudo poderia desmoronar em um instante. "Quando?", perguntou, sentindo o sangue sumir de seu rosto. "A auditoria começa amanhã às 8 da manhã. Alexandre, alguém forneceu a eles informações muito detalhadas. Não é coincidência." Quando desligou o telefone, Sofia o encarava com uma expressão ilegível. "Talvez devêssemos adiar este encontro?", sugeriu, mas em sua voz havia algo que soou como alívio.
Alexandre a olhou, tentando encontrar em seu rosto a mulher por quem se apaixonou. Sofia, com quem ele passou incontáveis noites planejando o futuro. Sofia, que sempre pareceu entender a pressão de seu mundo. Mas agora, à luz das velas e diante da crise, algo em sua postura lhe pareceu estranho. A maneira como ela mantinha os braços, a maneira como seus olhos evitavam o olhar dele, como se ela soubesse de tudo aquilo antes. Sofia, disse ele lentamente, você sabia desta auditoria? Uma sombra cruzou o rosto dela, tão rápida que ele quase a perdeu. Claro que não. Como eu saberia sobre seus problemas empresariais? Mas algo em seu tom, na resposta rápida demais, o fez pensar. No mesmo instante, ele se lembrou das palavras de Helena. O senhor não entende, Sofia. Ela não é quem finge ser. Talvez realmente devêssemos adiar, concordou ele finalmente, mas não mais por causa da crise empresarial. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que precisava de tempo para pensar em tudo. Sofia assentiu, pegando sua bolsa com uma velocidade incomum. Me ligue quando resolver essas questões, disse ela, beijando-o na bochecha. Quando a porta se fechou atrás dela, Alexandre ficou sozinho com seus pensamentos e a crescente sensação de que seu mundo estava começando a se despedaçar. E em algum lugar na biblioteca esperava uma mulher que talvez tivesse as respostas para as perguntas que ele tinha medo de fazer. A biblioteca da mansão sempre foi um lugar onde Alexandre encontrava paz. Estantes altas, do chão ao teto, poltronas de couro confortáveis e o cheiro de madeira antiga criavam uma atmosfera propícia à reflexão. Naquela noite, porém, ao cruzar o limiar, ele se sentiu como um homem equilibrando-se na beira de um precipício. Helena estava sentada em uma mesinha perto da janela, lendo um livro à luz da lâmpada. Quando o viu, pousou o volume. Alexandre notou que era Ética de Spinoza, em latim original. Não esperava que a senhora fosse ficar, disse ele, aproximando-se. Prometi que estaria aqui até a meia-noite, respondeu simplesmente. Como correu o jantar? Alexandre sentou-se em frente a ela, de repente se sentindo exausto. Os eventos das últimas horas se arranjavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça cuja imagem ele ainda não conseguia discernir. Não houve jantar. Recebi alguns telefonemas preocupantes, admitiu. A senhora estava certa. Algo está acontecendo. Helena assentiu, mas em seus olhos não havia triunfo, apenas a tristeza de quem preferiria estar errada. O senhor pode me contar mais sobre esses telefonemas? Alexandre hesitou por um momento. A vida inteira ele aprendeu que informação é poder. E poder não se compartilha com ninguém sem motivo. Mas agora, olhando para aquela mulher que arriscou sua posição para alertá-lo, sentiu uma necessidade instintiva de confiar. Auditoria da Receita, muito detalhada. Meu advogado diz que alguém forneceu a eles informações detalhadas sobre minha empresa. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Senhor Alexandre, o senhor já ouviu falar de Conrad Almeida? Alexandre franziu a testa. O sobrenome soava familiar, mas ele não conseguia situá-lo. Ministro do Desenvolvimento Econômico, acrescentou Helena. Ele é meu ex-marido. Essa informação atingiu Alexandre como uma onda fria. Ele começou a juntar os fatos. Conrad Almeida, um ministro com influência sobre decisões de auditorias fiscais. Helena, que apareceu em sua casa um mês atrás. Sofia, a filha de um influente senador. O que a senhora não está me contando? Perguntou Alexandre agudamente. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim escuro. Meu ex-marido tem relações especiais com a família de Sofia. O pai dela, senador Almeida, tem sérios problemas financeiros, muito sérios. Ele precisa de acesso a capital para salvar seus investimentos. E o que isso tem a ver comigo? Sua patente do sistema de gerenciamento de dados em nuvem.
É a base do seu império, certo? Essa patente vale bilhões. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A patente que se tornou a base de seu sucesso foi comprada de uma pequena empresa de tecnologia no início de sua carreira. A transação foi legal, todos os documentos em ordem. A patente é minha, adquirida legalmente. Sim, mas o senhor sabe quem foi o verdadeiro inventor dessa tecnologia? Helena se virou para ele, e em seus olhos ele viu uma dor que ela tentava esconder há muito tempo. Helena Sampaio. Esse era meu nome de solteira. Essa tecnologia foi a obra da minha vida. O mundo de Alexandre balançou. A mulher que ele considerava uma simples faxineira que o alertou sobre o perigo era a verdadeira criadora da tecnologia sobre a qual ele construiu sua fortuna. Isso é impossível, sussurrou. Há 3 anos fui acusada injustamente de plágio na universidade. Meu marido, usando sua influência, conseguiu destruir minha reputação. Tive que vender a patente para pagar os advogados. A empresa que a comprou depois a revendou. Alexandre sentiu seu mundo se desintegrar. Passou anos construindo um império sobre o trabalho alheio. Foi desonesto sem saber. Por que a senhora está me dizendo isso? Por que está me alertando? Helena sentou-se em frente a ele. Seus olhos brilhavam à luz da lâmpada. Porque o senhor não sabia. Ao contrário de outros, o senhor não faz parte desse jogo. O senhor é apenas um peão que eles querem manipular. Que jogo! Sofia tinha a tarefa de conquistar sua confiança, casar-se com você. E então, a família dela tomaria o controle de sua empresa através de uma série de manobras legais. A auditoria fiscal é apenas o primeiro passo. O Alexandre se levantou abruptamente, incrédulo com o que ouvia. A senhora tem alguma prova? Helena alcançou o bolso e tirou um pequeno gravador. Gravação da semana passada. Conversa entre Conrad e o senador Almeida. Eles planejam tudo em detalhes. Enquanto Alexandre ouvia a gravação, sentiu os últimos resquícios de sua confiança no mundo se quebrarem. Sofia, a mulher que ele amava, era apenas uma ferramenta nas mãos de pessoas que queriam destruir sua vida para seus próprios benefícios. O que a senhora quer em troca deste aviso? Perguntou ele finalmente. Helena o olhou com tristeza. Justiça. E que a verdade finalmente venha à tona. Naquela noite, Alexandre não dormiu. Sentou-se na biblioteca até o amanhecer, tentando entender o quão errado ele estava sobre as pessoas em quem confiava e o quão pouco havia valorizado a pessoa que considerava insignificante. O amanhecer pegou Alexandre olhando para os papéis amarelados da patente que Helena trouxera da biblioteca. Cada página era como mais um prego no caixão de sua autoconfiança. Assinaturas, datas, diagramas técnicos detalhados. Tudo indicava que a mulher falava a verdade. Helena entrou na biblioteca com uma bandeja de café, movendo-se silenciosamente para não perturbar seus pensamentos. Durante a noite, ela havia mudado completamente. De uma faxineira tímida, transformou-se em uma mulher com uma postura confiante, cuja inteligência era agora visível em cada gesto. O senhor não dormiu nem um minuto, constatou, colocando a xícara ao lado dele. Como poderia dormir? Respondeu, sua voz rouca de cansaço. Descobri que minha vida é uma grande mentira. Helena sentou-se em uma poltrona em frente, seus movimentos graciosos, que antes lhe escapavam. Não é culpa sua, Alexandre. O senhor foi tão enganado quanto eu. Pela primeira vez, ela usou seu nome, e não um tratamento formal. Algo naquele gesto o fez sentir menos sozinho em seu desespero. Mas eu lucrei com isso. Construí uma fortuna com o seu trabalho, enquanto você... Ele parou, olhando para suas roupas modestas. Enquanto eu limpo pisos, completou com um sorriso amargo. A vida pode ser irônica. Alexandre se levantou e começou a andar pela biblioteca, sua mente trabalhando a toda velocidade.
Por que a senhora não denunciou isso antes? Por que esperou tanto tempo? Porque ninguém acreditaria em mim. Sou uma mulher sem recursos, sem influência, com a reputação destruída. E o senhor era um bilionário inatingível. Quem ouviria a minha versão? Mas agora eu tenho provas. E agora o senhor precisa da verdade tanto quanto eu. Alexandre parou perto da janela, olhando para o jardim coberto por uma neblina matinal. Tudo parecia o mesmo de ontem, mas seu mundo era irreconhecível. O que acontecerá quando eu revelar a verdade? Perder tudo? Talvez. Mas o senhor prefere viver na mentira? Essa pergunta pairou no ar como uma sentença. Alexandre pensou nos anos que passou construindo sua identidade com base no sucesso. Quem ele era sem seu império? Quem ele era sem a tecnologia que era a base de sua fortuna? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Sofia. Alexandre, como você está? Fiquei preocupada depois de ontem à noite. Sua voz soava tão familiar, tão calorosa. Teria tudo sido fingido? Teria ela sido apenas uma atriz interpretando seu papel por 5 anos? Sofia, precisamos conversar, disse ele olhando para Helena. Claro, meu amor. Posso ir aí esta noite? Não. Vamos nos encontrar em um local neutro, na cafeteria Velopoli, às 3. Um momento de silêncio do outro lado. Está tudo bem? Parece que você está nervoso. Te vejo às 3, respondeu e desligou. Helena o observava atentamente. O senhor vai contar a ela? Não sei. Talvez ela esteja inconsciente dos planos de sua família. Talvez ela realmente me ame. Um brilho de compaixão surgiu nos olhos de Helena. Alexandre, às vezes o mais difícil é aceitar que as pessoas em quem confiamos não são quem pensávamos que eram. E a senhora? Por que eu deveria confiar na senhora? Como sei que isso não é mais um jogo? Helena se levantou e foi até uma estante de livros. Pegou um álbum de fotos antigo e mostrou a ele uma imagem. Uma jovem mulher em um vestido acadêmico, segurando um diploma, ao lado de um homem mais velho de terno. Esse é meu pai. Ele era professor de física na Universidade Jagiellônica. Ele me ensinou que a verdade é a única coisa que se pode perder apenas uma vez. Se você a recuperar, nunca mais a deixe ser tirada de você. Alexandre olhou para a foto, vendo na jovem mulher os traços de Helena, mas também a inocência e a esperança que agora faltavam. O que aconteceu com seu pai? Morreu 1 ano antes do meu casamento com Conrad. Se ele estivesse vivo, nunca teria me deixado cometer esse erro. Alexandre devolveu-lhe a foto, sentindo uma estranha ligação com aquela mulher que perdeu tudo, mas não desistiu de lutar pela verdade. Helena, se eu decidir revelar a verdade, a senhora estará comigo? Até o fim, respondeu sem hesitar. Ao sair da mansão para encontrar Sofia, Alexandre sentiu que cruzava um limiar do qual não haveria retorno. Independentemente do que ouvisse da mulher que amou por 5 anos, ele sabia que seu antigo mundo havia acabado e o novo ainda não havia nascido. A cafeteria Velopoli, na Cidade Velha, era um dos lugares favoritos de Alexandre e Sofia. O interior acolhedor, com paredes de tijolo e o cheiro de café recém-moído, criavam uma atmosfera de intimidade, onde passaram incontáveis tardes planejando um futuro juntos. Hoje, porém, enquanto Alexandre se sentava em sua mesa habitual no canto, o lugar parecia estranho e frio. Sofia chegou pontualmente, como sempre. Vestida em um elegante casaco cor de champanhe, com os cabelos caindo em ondas suaves ao redor do rosto, ela parecia a personificação da perfeição feminina. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com um sorriso que outrora fazia seu coração bater mais rápido. "Querido, você está péssimo", disse ela, beijando-o na bochecha antes de se sentar. "Os telefonemas de ontem foram tão sérios assim?"
Alexandre estudou seu rosto, procurando rastros de hipocrisia, mas só enxergou os traços familiares da mulher que conhecia há 5 anos. Sofia, preciso te perguntar algo, e preciso de honestidade. Algo em seu tom fez o sorriso dela diminuir levemente. Claro, pode me perguntar qualquer coisa. Você conhece alguém chamado Helena Sampaio? Uma sombra quase imperceptível cruzou o rosto de Sofia, mas ela logo se acalmou. Não, acho que não. Por que você pergunta? É minha nova faxineira. Ontem ela me alertou sobre a auditoria fiscal de hoje. Sofia ergueu as sobrancelhas em um gesto de surpresa. Que estranho! Como uma faxineira saberia de uma auditoria fiscal? É o que eu me pergunto também, respondeu Alexandre, observando atentamente sua reação. Sofia, seu pai tem alguma ligação com o ministro Almeida? Desta vez a pausa foi mais longa. Sofia pegou um copo d'água. Sua mão tremia quase imperceptivelmente. Alexandre, o que você quer dizer? Por que você está me fazendo todas essas perguntas estranhas? Responda-me, por favor. Meu pai conhece muitos políticos. Faz parte do trabalho dele. Conrad Almeida é um deles. Mas não entendo. Mas Sofia, a interrompeu Alexandre, esse relacionamento foi real? A pergunta pairou no ar como uma barreira invisível. Sofia o olhou por um longo tempo e em seus olhos, pela primeira vez em anos, ele viu algo que poderia ser medo. Como você pode perguntar isso? Sussurrou. 5 anos, Alexandre. 5 anos de nossas vidas. 5 anos durante os quais sua família teve problemas financeiros. 5 anos durante os quais precisou de acesso a capital. O rosto de Sofia endureceu e sua postura tornou-se rígida. Não entendo do que você está falando. Estou falando que minha empresa foi infiltrada, que alguém forneceu informações detalhadas sobre minhas patentes à Receita Federal, que essa auditoria não é coincidência. Sofia permaneceu em silêncio por um longo tempo, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo. Alexandre, se você tem problemas empresariais, podemos passar por isso juntos. Estou ao seu lado. Você está ao meu lado? Ou ao lado do meu dinheiro? As palavras a atingiram como um golpe físico. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas Alexandre já não tinha certeza se eram sinceras. Não acredito que você está dizendo isso, depois de tudo o que houve entre nós. O que houve entre nós, Sofia? Porque eu já não tenho certeza. Ela se levantou bruscamente, sua cadeira balançou. Se é assim que você pensa de mim, então talvez realmente devêssemos acabar. Talvez devêssemos, concordou Alexandre, sentindo algo em seu coração se partir. Sofia o olhou por um momento, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Quando ele não o fez, ela pegou sua bolsa. Sinto muito que tenha terminado assim, disse ela, e em sua voz havia uma nota de algo que poderia ser arrependimento ou alívio. Quando ela saiu da cafeteria, Alexandre ficou sozinho com suas dúvidas. Ele acabou de destruir o único amor verdadeiro de sua vida. Ou ele finalmente se libertava de uma mentira lindamente construída. O telefone tocou. Era Helena. Como foi o encontro? Perguntou baixinho. Não tenho certeza se descobri a verdade, respondeu. Mas sei que nunca mais seremos. Sinto muito. Foi a decisão certa. A verdade é sempre a decisão certa, Alexandre, mesmo quando dói. Ao voltar para a mansão, Alexandre se sentiu como um homem que acabara de pular de um penhasco, sem saber se o que o esperava lá embaixo era água ou rochas. Mas pela primeira vez em meses, ele sentiu que tinha controle sobre sua própria vida. As semanas seguintes trouxeram um caos que Alexandre não experimentava desde o início de sua carreira. Auditores fiscais vasculharam cada documento, cada transação, cada decisão tomada nos últimos 10 anos. O escritório da empresa parecia um campo de batalha, pilhas de papéis, laptops com telas piscando e homens de terno fazendo perguntas intermináveis.
Helena continuou trabalhando na mansão, mas a relação deles mudou. Ela não era mais uma faxineira. Tornou-se sua confidente, a única pessoa em quem ele podia confiar naquele caos. À noite, eles se encontravam na biblioteca, onde Helena o ajudava a analisar os documentos da auditoria, sua familiaridade com o direito de patentes se mostrando inestimável. "Estão olhando a transação de 2018, disse Alexandre, levantando o olhar do laptop. "A compra da TechFlow. Foi ali que começou sua patente." Helena assentiu, seu rosto tenso. "Lembro-me dessa empresa. Pertencia a Marcos Oliveira. Ele foi meu aluno na universidade." "Sua aluna?" "Eu dava aulas de sistemas avançados de informática. Marcos era um dos mais talentosos." Helena parou, sua voz ficou baixa. "Ele também foi o primeiro a me acusar de plágio." Alexandre sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. "Foi ele quem vendeu sua patente?" "Não diretamente. Depois que fui demitida da universidade, tive que vender os direitos da tecnologia. Marcos fundou a TechFlow como uma empresa de fachada, consolidou os direitos e depois os revendou." "Para quem?" Helena hesitou por um momento. Um consórcio de investimento. Um dos principais acionistas era o senador Almeida. Alexandre sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O pai de Sofia estava envolvido no roubo da patente desde o início. "Isso significa que Sofia provavelmente sabia desde o início", completou Helena em voz baixa. "Alexandre, sinto muito. Naquela noite não puderam dormir." Sentaram-se na biblioteca até de manhã, revirando documentos, tentando entender a escala da manipulação. Alexandre observava Helena trabalhando. A maneira como ela analisava dados, sua intuição em questões legais. Aquela mulher era uma mente brilhante que foi desperdiçada por ambições alheias. "Helena", disse ele finalmente, "por que não lutou contra essas acusações?" "Lutei. Por 2 anos. Mas quando você tem o sistema contra você, quando seu próprio marido te trai..." Ela parou. "Às vezes é mais fácil desistir do que continuar sofrendo. E agora? Por que está lutando novamente?" Helena ergueu o olhar, seus olhos brilhavam à luz da lâmpada. "Porque conheci alguém que me mostrou que nem todos os homens de sucesso são predadores. Alguém que, embora também tenha sido enganado, ainda tem honra." Alexandre sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Ao longo de semanas de colaboração, ele aprendeu a admirar não apenas a inteligência de Helena, mas também sua força de caráter, sua gentileza e sua intransigência na busca por justiça. "Helena, quando tudo isso acabar, o que você fará?" "Não sei. Talvez tente voltar a lecionar. Talvez encontre outro caminho." "E se eu lhe oferecesse algo diferente?" Ela o olhou interrogativamente. "Quero que se torne minha sócia de negócios. Quero reconstruir a empresa para que seja honesta. Quero que os criadores de tecnologia sejam devidamente remunerados e reconhecidos." Helena ficou em silêncio por um longo momento. "Alexandre, isso é muito nobre, mas, se revelarmos a verdade sobre a patente, o senhor pode perder a empresa. Talvez não haja mais nada para reconstruir." Alexandre se levantou e foi até a janela. O amanhecer começava a clarear o céu. "Sabe, durante toda a minha vida eu tive medo de perder o que tenho. Síndrome do impostor. É assim que chamam. Sempre senti que um dia alguém descobriria que não mereço meu sucesso. E agora eu sei que realmente não mereci o sucesso construído sobre o trabalho alheio. Mas talvez eu mereça uma chance de consertar isso." Helena se aproximou dele, parando ao seu lado na janela. "Isso custará tudo ao senhor." "Não tudo", respondeu, olhando para ela. "As coisas mais importantes eu ainda estou começando a descobrir." Em seus olhos, ele viu algo que não via há semanas: esperança. E algo mais que fez seu coração acelerar.
Pela primeira vez em meses, sentiu que estava no início de algo real, não no fim de algo falso. Uma semana depois, Alexandre recebeu um telefonema que mudou tudo. Era de Davi Bastos, seu antigo amigo de faculdade e agora um dos maiores concorrentes no setor de tecnologia. Alexandre, precisamos nos encontrar. A voz de Davi estava tensa. O que tenho a dizer mudará sua percepção de toda essa situação. Eles se encontraram no estacionamento de um shopping center nos arredores de São Paulo, um lugar tão anônimo que ninguém poderia ouvi-los acidentalmente. Davi parecia cansado. Sua aparência usualmente impecável estava negligenciada. Davi, não nos vemos há anos. O que é tão importante? Alexandre, eu sei da auditoria. Sei dos problemas com a patente e sei quem está por trás de tudo isso. Alexandre sentiu a adrenalina começar a circular em suas veias. Diga, não é só sobre você. É parte de um jogo maior. O senador Almeida se endividou até o pescoço tentando salvar seus investimentos imobiliários. Ele precisa de capital rápido. Isso eu sei. Mas o que isso tem a ver com você? Davi olhou para longe. Sua mandíbula estava cerrada. Porque eu também fui arrastado para esse jogo. Almeida me propôs a aquisição da sua empresa quando ela estivesse enfraquecida pela auditoria e pelos escândalos. Em troca, eu teria acesso a contratos governamentais lucrativos. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu antigo amigo fazia parte de uma conspiração. Por que você está me dizendo isso? Porque não consigo viver com isso. Nos conhecemos há 20 anos. Lembra de como passávamos a noite no laboratório, desenvolvendo nossos primeiros projetos? Não era para acabar assim. Davi alcançou o bolso e tirou um pendrive. Aqui estão os documentos que mostram toda a rede de conexões. Almeida, o ministro, vários outros políticos e empresários. Não é apenas sobre uma patente, Alexandre. É um sistema de corrupção que dura há anos. Alexandre pegou o pendrive, sentindo seu peso como um símbolo de responsabilidade. O que acontecerá quando eu revelar isso? Cairá sobre todos nós, sobre mim também, mas pelo menos poderei dormir em paz. Quando Alexandre voltou para a mansão, encontrou Helena no jardim. Ela estava sentada em um banco sob um velho carvalho, lendo um livro. A luz do sol da tarde fazia seus cabelos brilharem como ouro. Helena, temos um problema, disse ele, sentando-se ao lado dela. Quando ele contou sobre o encontro com Davi, seu rosto ficou sério. Isso significa que a escala disso é maior do que pensávamos. Sim, e também significa que, se revelarmos isso, destruiremos a vida de muitas pessoas. Helena fechou o livro e o olhou. Alexandre, lembra-se do que meu pai me disse um dia? Que a verdade é como a luz na escuridão, pode ser ofuscante, mas sem ela todos tropeçamos. Mas as pessoas serão destruídas. Pessoas que se destruíram por fazerem escolhas erradas. Quantos inventores honestos foram roubados? Quantos jovens empreendedores não tiveram uma chance porque o sistema estava contra eles? Alexandre sabia que ela estava certa, mas ainda sentia o peso da responsabilidade. E nós? Quando tudo isso explodir, serei radioativo. Qualquer um que colabore comigo. Helena o interrompeu, colocando a mão em seu ombro. Alexandre, as últimas semanas foram as mais difíceis, mas também as mais importantes da minha vida em anos. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo que faz sentido. Helena, deixe-me terminar. Quando fui acusada de plágio, pensei que minha vida tinha acabado, que nunca mais poderia fazer o que amo. Mas agora, trabalhando com você, lembrei-me de quem eu realmente sou. Alexandre a olhou, vendo em seus olhos a determinação, mas também algo mais. Um sentimento que fez seu coração bater mais rápido. O que você está tentando me dizer? Que, independentemente do que aconteça, quero fazer parte do que você está construindo.
Quero ajudar você a criar algo honesto e quero... Ela parou, corando levemente. Quero o quê? Quero conhecer o verdadeiro Alexandre de Almeida, não o bilionário, não o dono da empresa. O homem que está disposto a sacrificar tudo pela justiça. Alexandre sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Por tantos anos, ele se definiu por suas conquistas, sua posição, sua riqueza. Agora, olhando nos olhos de Helena, ele se viu pelos olhos de alguém para quem outras coisas importavam. Helena, eu também quero conhecer você, a verdadeira você. Naquela noite, enquanto sentavam na biblioteca, revirando os documentos entregues por Davi, Alexandre percebeu que pela primeira vez em anos não se sentiu sozinho. Ao seu lado estava uma mulher que entendia não apenas seus dilemas empresariais, mas também suas lutas internas. E pela primeira vez pensou que talvez valesse a pena perder um mundo falso para encontrar um verdadeiro. 3 semanas depois, a vida de Alexandre parecia um sonho do qual ele não conseguia acordar. A mídia explodiu quando o primeiro jornalista recebeu material anônimo sobre as conexões do senador Almeida com a indústria tecnológica. Embora Alexandre ainda não tivesse revelado toda a verdade sobre sua patente, as especulações já eram tão intensas que as ações de sua empresa caíram 40%. Helena passava agora a maior parte do tempo na mansão, oficialmente como consultora jurídica, mas extraoficialmente como sua confidente mais próxima. A relação deles evoluiu de uma forma que nenhum dos dois previu. Longas noites gastas sobre documentos se transformaram em conversas íntimas sobre sonhos, medos e esperanças. Naquela noite, Alexandre a encontrou na cozinha, preparando o jantar. Aquela visão, Helena em um vestido simples, com os cabelos presos em um coque desarrumado, curvada sobre as panelas, o fez sentir um calor que não experimentava há meses. A senhora não precisava cozinhar, disse ele aproximando-se. Queria. Além disso, notei que você quase não tem comido ultimamente. Ela estava certa. O estresse o consumia por dentro. Cada dia trazia novos desafios, investidores furiosos, repórteres em busca de sensacionalismo, advogados tentando encontrar uma maneira de salvar sua reputação. Helena, talvez a senhora devesse ir embora daqui, antes que tudo se complique ainda mais. Ela largou a colher e se virou para ele. Já discutimos isso, Alexandre. Não vou a lugar algum. Mas sua reputação, seu futuro, meu futuro está aqui, com você, em cima do que estamos construindo. Suas palavras lhe causaram uma mistura penetrante de gratidão e culpa. Como ele poderia permitir que mais uma mulher sofresse por causa dele? O telefone tocou, interrompendo o momento. Era seu advogado. Alexandre, tenho más notícias. Sofia entrou com um processo por difamação. O quê? Ela alega que você está espalhando informações falsas sobre a família dela. Ela exige uma indenização de 10 milhões de reais. Alexandre sentiu o mundo girar ao seu redor. Sofia, a mulher que ele amava, agora o atacava judicialmente. Tem alguma dica? Uma. Encontre-se com ela. Talvez seja possível resolver isso amigavelmente. Após a conversa, Alexandre sentou-se à mesa da cozinha, sentindo-se completamente derrotado. O que aconteceu? Perguntou Helena, sentando-se em frente a ele. Quando ele contou sobre o processo, o rosto dela endureceu. Isso faz parte da estratégia. Eles estão tentando forçá-lo a ficar em silêncio. Ou talvez Sofia realmente se sinta prejudicada. Talvez ela realmente me amasse? Helena ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Alexandre, posso lhe mostrar algo? Ela foi ao seu quarto e voltou com um laptop. Abriu uma pasta com arquivos. Lembra-se do pendrive do Davi? Encontrei algo mais lá do que apenas documentos financeiros. Na tela, apareceram e-mails. Alexandre reconheceu o endereço de Sofia. De onde você tirou isso?
Davi me passou a senha do servidor onde eles armazenavam a comunicação. Esses e-mails são dos últimos 6 meses. Alexandre leu com crescente horror. Sofia escrevia para o pai sobre o ingênuo Alexandre, sobre como é fácil manipular seus sentimentos, sobre os planos de assumir a empresa após o casamento. Um e-mail foi particularmente doloroso. Não se preocupe, pai. Se ele resistir, sempre podemos usar seu sentimentalismo contra ele. Depois de 5 anos, sei como atingir seus pontos fracos. Desculpe, sussurrou Helena, vendo a dor em seu rosto. Alexandre fechou o laptop, sentindo como os últimos resquícios de sua antiga vida se despedaçavam. 5 anos, 5 anos de mentiras. Alexandre, sabe de uma coisa? Chega. Chega de me esconder, chega de medos, chega de permitir que outros decidam minha vida. Ele se levantou abruptamente e foi até o telefone. O que você está fazendo? Estou ligando para um repórter do Estadão. Amanhã revelarei toda a verdade. Sobre a patente, sobre Sofia, sobre tudo. Helena se aproximou dele e gentilmente o pegou pela mão. Você tem certeza? Pela primeira vez em meses, tenho certeza de algo. Mas antes que ele pudesse discar o número, a campainha tocou. Através do interfone, eles viram uma silhueta familiar. É a Sofia, disse ele. Ela quer conversar com você antes do processo, constatou Helena. Pode ser uma armadilha. Ou uma chance de fechar este capítulo de uma vez por todas. Quando ele abriu a porta, viu Sofia em um casaco simples, sem maquiagem, parecendo mais velha do que em suas memórias. Alexandre, podemos conversar? Helena fica, disse ele firmemente. Sofia olhou para Helena com relutância, mas assentiu. Sentaram-se na sala de estar. A tensão era palpável. Eu sei por que você veio, disse Alexandre. Você quer que eu pare de dizer a verdade? Quero que você pare de destruir pessoas que te amam, respondeu Sofia. Pessoas que me amam? Ou pessoas que querem roubar minha empresa? Sofia fechou os olhos por um momento. Alexandre, é complicado. É simples, Sofia. Ou você me amou, ou não. Ou esse relacionamento foi real, ou foi manipulação. Um longo silêncio preencheu a sala. Finalmente, Sofia ergueu o olhar. No início foi uma estratégia, mas depois eu realmente me apaixonei por você. Mas não o suficiente para abandonar os planos de sua família. Minha família. Você é a única chance de salvar tudo o que trabalhamos por gerações. À custa de me destruir, Sofia olhou para Helena e depois de volta para ele. E ela, essa mulher que destruiu nosso noivado, ela não tem motivos ocultos? Alexandre sentiu a raiva crescendo em seu peito. Helena me salvou de viver em uma mentira. Ela me mostrou a verdade, mesmo sabendo que poderia me perder. A verdade? Alexandre, essa mulher foi a esposa de Conrad Almeida. Você acha que é coincidência ela trabalhar em sua casa? Alexandre sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. Olhou para Helena, procurando em seus olhos uma negação. Mas o que viu foi pior, um senso de culpa. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que Alexandre sentia que estava se sufocando em suas próprias dúvidas. Helena estava imóvel, seu rosto pálido como papel, mas seus olhos ardiam com uma mistura de dor e determinação. Sofia observava os dois com a satisfação de quem acabou de jogar uma carta vencedora. Helena? A voz de Alexandre era quase inaudível. Isso é verdade? Helena se levantou lentamente, seus movimentos controlados, como se cada gesto exigisse um esforço enorme. Sim, eu fui casada com Conrad, mas não da maneira que Sofia está apresentando. Não da maneira? Sofia soltou uma risada. Você foi a esposa de um ministro por 10 anos, teve acesso a todas as informações governamentais, a todos os documentos secretos. Cale-se. Helena se virou bruscamente para ela. Em sua voz havia aço. Você não sabe nada sobre meu casamento.
Alexandre olhava para a mulher em quem confiou mais do que em qualquer outra pessoa em sua vida, tentando juntar as imagens. A delicada Helena lendo Spinoza à luz de uma lâmpada e a orgulhosa esposa de um ministro em recepções oficiais. Helena, por que você não me contou? Porque eu sabia que você reagiria exatamente como está reagindo agora. Que você deixaria de confiar em mim antes de ouvir toda a verdade. Helena foi até a janela, olhando para o jardim escuro. Ao começar a falar, sua voz era baixa, mas cada palavra carregava anos de emoções reprimidas. Casei-me com Conrad há 20 anos. Eu era uma jovem doutoranda, encantada pelo carisma e inteligência do futuro político. Os primeiros anos foram felizes. Acreditei que juntos mudaríamos o Brasil, que sua posição me permitiria influenciar a política científica do país. Sofia revirou os olhos, mas Helena continuou, ignorando-a. Mas o poder muda as pessoas. Conrad deixou de ser o idealista que era no início. Começaram os acordos, a corrupção, os compromissos com a consciência. Quando tentei falar com ele, ele dizia que eu era ingênua, que não entendia as realidades da política. E por isso, você o deixou? Perguntou Alexandre. Deixei-o quando descobri que ele estava usando minhas pesquisas para seus próprios fins. Minha tecnologia de gerenciamento de dados deveria servir à ciência, à educação. Ele a vendia para empresas que a usavam para espionar cidadãos. Helena se virou para Alexandre. Em seus olhos havia lágrimas que ela tentava conter. Quando me opusi a ele destruiu minha carreira. As acusações de plágio foram sua vingança. Ele garantiu que eu nunca mais pudesse trabalhar em ciência. Uma bela história, interrompeu Sofia. Mas não explica por que você apareceu na casa de Alexandre exatamente neste momento. Helena a olhou com desprezo. Porque eu estava investigando seu pai e Conrad. Eu sabia dos planos deles contra Alexandre. Eu sabia que vocês pretendiam destruir um homem inocente para seus próprios benefícios. Como a senhora sabia desses planos? Perguntou Alexandre, sua voz tremia. Porque Conrad ainda tenta me usar. Ele me liga, manda flores, tenta me convencer a voltar. Durante uma dessas conversas soube sobre você, sobre como planejavam destruir você. Helena se aproximou. Seus olhos eram desesperadamente sinceros. Alexandre, aceitei o emprego em sua casa para alertá-lo. É verdade. Planejava vir, contar sobre a conspiração e desaparecer para sempre. Já tinha uma passagem de ônibus pronta para a Alemanha. Alexandre olhou para as passagens na tela do telefone. A data de partida era para o dia seguinte à primeira conversa deles na biblioteca. Por que você não foi? Porque quando te conheci, quando vi quem você realmente é sob essa máscara de sucesso, tudo mudou, Alexandre. Pela primeira vez em anos, senti que podia confiar em alguém. Pela primeira vez desde o divórcio, senti que alguém via em mim algo mais do que a esposa de um político ou vítima de um escândalo. Isso soa bem, disse Sofia causticante, mas o fato é que ela te enganou desde o primeiro dia. Assim como você me enganou por 5 anos? Retrucou Alexandre. Sofia cerrou os lábios em uma linha fina. Alexandre, ainda podemos consertar isso. Podemos encontrar uma solução que seja boa para todos, mas apenas se você parar de confiar nessa mulher. Que solução? Você retirará as acusações. Você vai se casar comigo. Em troca, meu pai garantirá que a auditoria fiscal seja encerrada sem consequências. Todos poderemos viver em paz. E Helena? Helena voltará para a vida dela, com compensação financeira, é claro. Alexandre olhou para Sofia, vendo-a como se fosse pela primeira vez. Sua beleza ainda era deslumbrante, mas agora ele via nela o frio do cálculo. Cada palavra, cada gesto era calculado, voltado para atingir um objetivo. Sofia, você sequer entende do que se trata aqui? Trata-se de ser prático.
de não destruir a vida de todos ao redor por alguns ideais abstratos. Alexandre olhou para Helena, que estava perto da janela, parecendo completamente derrotada. Pensou nas semanas que passaram juntos, em sua inteligência, em como ela tocava suavemente sua mão enquanto examinavam os documentos. Pensou em como, pela primeira vez em anos, ele se sentiu compreendido. Sofia, quero que você saia daqui. Alexandre, agora. E não volte. Amanhã de manhã, meu advogado entrará em contato com você sobre seu processo. Mas eu revelarei a verdade independentemente das consequências. Sofia o olhou por um momento incrédula. Destruir sua vida por uma mulher que te enganou? Você é realmente tão ingênuo. Não estou destruindo minha vida. Pela primeira vez, estou construindo-a. Quando a porta se fechou atrás de Sofia, Helena e Alexandre ficaram sozinhos em um silêncio cheio de perguntas não ditas e dúvidas. Alexandre sabia que tinha que tomar uma decisão, confiar na mulher que o enganou, mas cujo coração parecia sincero, ou se fechar e não confiar mais em ninguém. O silêncio, após a saída de Sofia, era tão profundo que Alexandre ouvia sua própria respiração e o tic-tac do relógio na lareira. Helena ainda estava perto da janela, sua silhueta recortada contra o jardim escuro. Por longos minutos, nenhum deles falou, como se as palavras pudessem apenas piorar a já frágil situação. Finalmente, Alexandre pigarreou. Helena, sente-se, por favor. Precisamos conversar. Ela se virou lentamente, seu rosto estava pálido, mas mantinha a dignidade. Sentou-se na beira de uma poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Sei o que o senhor está pensando, disse ela em voz baixa. O senhor está pensando que sou mais uma pessoa que o explorou. Diga-me no que devo pensar, respondeu Alexandre, tentando manter a calma. Durante semanas, a senhora me contou sobre seu passado, mas não mencionou uma palavra sobre ser a esposa do homem que está conspirando contra mim. Ex-esposa. Isso não importa. Por que a senhora escondeu isso? Helena fechou os olhos, reunindo seus pensamentos. Porque eu tinha medo. Tinha medo que, se o senhor descobrisse minhas ligações com Conrad, não acreditaria em mais nada que eu dissesse. E a senhora estava certa, não é? Porque agora realmente não sei em que acreditar. Alexandre se levantou e começou a andar pela sala, sua frustração crescendo a cada segundo. Helena, a senhora tem ideia do que eu passei nas últimas semanas? Descobri que a mulher que amei por 5 anos me manipulou, que minha empresa foi construída sobre tecnologia roubada, que as pessoas em quem confiei planejavam me destruir. Eu sei. E agora descubro que a única pessoa em quem confiei nesse caos também tinha motivos ocultos. Helena ergueu o olhar, lágrimas não anunciadas brilhavam em seus olhos. Alexandre, tudo o que eu disse à senhora sobre mim mesma era verdade. Sobre minha carreira, sobre como fui destruída, sobre minha patente. A única coisa que escondi foi meu relacionamento com Conrad. Não foi a única coisa, disse ele asperamente. A senhora também escondeu o verdadeiro motivo pelo qual se encontrava aqui. Helena se levantou, uma determinação súbita surgiu em sua postura. Muito bem. Quer a verdade inteira? Eu lhe direi a verdade inteira. Ela foi até sua bolsa e tirou um telefone. Por 2 anos, Conrad tentou me convencer a voltar. Ele ligava, mandava flores, prometia que tudo seria como antes. Eu o ignorei, mas ele não cedeu. Ela mostrou a Alexandre a tela do telefone com uma longa lista de chamadas não atendidas. 3 meses atrás, ele ligou e disse que se eu não voltasse, ele destruiria outra pessoa. Ele falou sobre o plano contra você, sobre como usariam Sofia para tomar sua empresa. Ele achou que isso me forçaria a capitular. E percebi que não podia permitir que mais uma pessoa inocente fosse destruída por suas ambições. Não depois do que aconteceu comigo. Helena mostrou a ele mais mensagens. Conseguiu emprego em sua casa para alertá-lo. Isso é verdade. Planejava vir,
contar sobre a conspiração e desaparecer para sempre. Eu já tinha uma passagem de ônibus para a Alemanha. Alexandre olhou para as passagens na tela do telefone. A data de partida era para o dia após a primeira conversa deles na biblioteca. Por que você não foi? Porque quando te conheci, quando vi quem você realmente é... Helena parou, sua voz embargada. Alexandre, por 10 anos fui casada com um homem que gradualmente perdeu sua alma para o poder. Aprendi a reconhecer o cinismo, a manipulação, a falsidade, mas em você eu vi algo diferente. Vi um homem que, apesar de seu sucesso, manteve a honra. Ela se aproximou, seus olhos brilhavam à luz da lâmpada. Quando você me contou sobre suas dúvidas, sobre a síndrome do impostor, sobre o medo de perder o que construiu... Alexandre, essas não foram as palavras de um homem sem escrúpulos. Foram as palavras de alguém que realmente se preocupa em saber se merece seu sucesso. Mas você ainda me enganou. Sim, e me arrependo disso todos os dias. Mas você pode entender por quê? Por anos, todos a quem contei a verdade sobre meu casamento me olharam como cúmplice da corrupção de Conrad, como uma mulher que se beneficiava de ganhos ilegais. Helena pegou o telefone novamente e lhe mostrou uma foto. Esta é a única foto que guardei daqueles tempos. Uma aula que ministrei para jovens cientistas. Na foto, uma jovem mulher de rosto radiante, cercada por alunos, explicando algo em um quadro cheio de equações. Aquela mulher acreditava na ciência, na justiça, que a verdade sempre triunfa. Quando tudo desmoronou, pensei que aquela mulher havia morrido para sempre. Ela olhou para Alexandre com esperança nos olhos. Mas trabalhando com você, lembrei-me de quem eu era. Pela primeira vez em anos, senti que poderia ser aquela pessoa novamente. Alexandre a ouvia, sentindo sua raiva gradualmente dar lugar à compreensão. Olhou para aquela mulher que, apesar de todas as dificuldades, ainda lutava pela justiça. Helena, se tudo o que a senhora diz é verdade, por que não confiou em mim desde o início? Porque eu tinha medo que você me rejeitasse antes de ouvir toda a história. E eu estava certa, não é? Bastou a Sofia mencionar Conrad, e você imediatamente começou a desconfiar de mim. Alexandre sabia que ela estava certa. No momento em que ouviu sobre o relacionamento dela com o ministro, todos os seus medos voltaram. O velho medo de manipulação, de exploração. Mas como posso confiar em você agora? Como posso saber que isso não é mais um jogo? Helena foi até a janela e olhou para a escuridão por um longo tempo. Não pode, disse ela finalmente. Você só pode decidir se acredita no que viu nas últimas semanas. Em nossas conversas, em como trabalhamos juntos, em como você se sentiu na minha presença. Ela se virou para ele. Alexandre, se o senhor decidir que não pode confiar em mim, eu entenderei. Irei embora amanhã de manhã e o senhor nunca mais me verá. Mas antes de fazer isso, responda-se a uma pergunta. O que você sentiu entre nós poderia ter sido fingido? Alexandre a olhou, lembrando-se de todos os momentos que passaram juntos. A maneira como ela tocava sua mão ao lerem documentos. A maneira como ela ouvia suas preocupações sobre o futuro. A maneira como seus olhos brilhavam quando falavam sobre os planos de uma nova empresa honesta. Não sei, sussurrou. Já não sei em que acreditar. Helena assentiu. Em seus olhos havia compreensão, mas também uma profunda tristeza. Esta não é uma decisão que pode ser tomada esta noite, disse ela em voz baixa. Pense nisso. E amanhã, decida se quer me dar uma chance de provar que meus sentimentos são verdadeiros. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Alexandre jazia na cama, olhando para o teto, ponderando cada palavra, cada gesto das últimas semanas. E Helena sentou-se em seu quarto, olhando pela janela o sol nascente, imaginando se o dia seguinte traria um novo começo ou um adeus final. O amanhecer pegou Alexandre na biblioteca, onde passou a noite inteira, revirando os documentos do pendrive de Davi.
Cada página era como mais uma peça do quebra-cabeça, que lentamente revelava a imagem completa da corrupção e manipulação. Mas sua mente voltava constantemente à conversa com Helena, a dor em seus olhos quando ela admitiu a mentira. Quando o sol entrou completamente pelas janelas, ele ouviu passos silenciosos no corredor. Helena apareceu na porta da biblioteca, vestida em um vestido simples, com uma pequena mala na mão. Seu rosto estava calmo, mas Alexandre percebeu os vestígios de uma noite sem dormir. "A senhora está indo embora?" perguntou ele, sua voz rouca de cansaço. "Pensei sobre isso a noite toda", respondeu ela, colocando a mala na porta. "Percebi que não posso provar minha honestidade com palavras. Só posso fazê-lo com ações." Helena caminhou até a escrivaninha e colocou uma pasta grossa sobre ela. "Estes são os documentos originais da minha patente, todas as pesquisas, protótipos, tudo o que você precisa para provar que a tecnologia pertence a mim e não a você." Alexandre abriu a pasta. Seus olhos se arregalaram ao ver os diagramas detalhados, equações, anotações escritas à mão. Havia trabalho para anos ali. "Helena, o que isso significa?" "Significa que eu lhe dou a escolha. Você pode usar esses documentos para se livrar das acusações. Você pode dizer ao mundo que comprou a tecnologia de boa fé, sem saber de sua origem real. Ninguém poderá culpá-lo pelo que não sabia. E quanto a você? E quanto aos seus direitos sobre a patente?" Helena sentou-se em frente a ele. Seus olhos estavam calmos, mas cheios de determinação. "Eu renuncio a eles. Transfiro todos os direitos a você incondicionalmente. Em troca, peço apenas uma coisa." "O quê?" "Que use essa tecnologia para o bem. Que crie algo que realmente ajude as pessoas e não sirva apenas ao lucro." Alexandre olhou para ela com descrença. "Helena, você tem ideia do valor do que está me dando? São bilhões de reais." "Sei. Mas o dinheiro não me devolverá os anos perdidos, não consertará a reputação destruída, mas talvez, pelo menos, minha tecnologia sirva a um bom propósito." Alexandre se levantou e começou a andar pela biblioteca, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Não posso aceitar isso. É injusto. Alexandre, nas últimas semanas, observei você tomar decisões. Vi que você estava disposto a sacrificar tudo pela verdade. Isso me mostra quem você realmente é." Helena se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde as primeiras flores da primavera desabrochavam. "Meu pai sempre disse que a verdadeira medida de um homem não é o que ele conquista, mas o que ele está disposto a sacrificar por seus valores. Você já provou quem é." "E quanto a nós?" perguntou Alexandre em voz baixa. Helena se virou para ele. Em seus olhos havia tristeza, mas também aceitação. "Não há nós, Alexandre, não depois de eu ter mentido para você. Não depois de você ter perdido a confiança em mim. Algumas coisas não se consertam. Mas eu..." "Você me ama", completou ela por ele. "Eu sei, e eu te amo. Mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes é preciso deixar alguém ir para que ele possa ser feliz." Alexandre sentiu seu coração se partir. Durante essas semanas, Helena se tornou não apenas sua confidente, mas também a mulher que lhe mostrou o que é a verdadeira intimidade. Não apenas física, mas emocional e intelectual. "Helena, não quero que você vá embora. E eu não quero ser mais uma pessoa a decepcioná-lo. É melhor ir agora, enquanto você ainda se lembra de mim, como alguém que queria ajudar." Helena pegou a mala, mas Alexandre segurou sua mão. "Espere, há algo que quero lhe dizer." Ela olhou para ele interrogativamente. "Naquela noite, eu li os documentos do Davi. Encontrei algo sobre você." Alexandre foi até a escrivaninha e pegou uma página impressa. "Este é um relatório de um detetive particular que Conrad contratou 3 anos atrás.
Ele descreve em detalhes como as provas contra você foram fabricadas, como testemunhas foram subornadas, como os documentos foram manipulados. Helena pegou o papel com as mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente o texto. Isso significa que você tem provas de sua inocência. Você pode limpar seu nome, voltar a lecionar. Você pode recuperar a vida que roubaram de você. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alívio. Alexandre, você tem ideia do que isso significa para mim? Sei. E sei de mais uma coisa. Alexandre se aproximou, olhando profundamente em seus olhos. Helena, nestas últimas semanas, você me mostrou o que é o verdadeiro caráter. Sim, você mentiu para mim sobre seu passado. Mas quando chegou a hora da verdade, você não fugiu, não tentou manipular, não tentou me explorar. Alexandre, pelo contrário, você está me devolvendo os direitos da minha própria tecnologia, embora pudesse me destruir. Isso não é o comportamento de alguém que me explora. Helena olhou para ele com a esperança que tentava reprimir. O que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que nestas semanas aprendi algo muito importante. Aprendi a diferença entre mentir por ganância e mentir por medo, entre manipulação e proteção. Alexandre pegou suas mãos nas suas. Helena, poderíamos tentar novamente? De novo, sem segredos, sem mentiras? Alexandre, você tem certeza? Você pode realmente me perdoar? Não sei se consigo perdoar, mas sei que quero tentar. Porque o que há entre nós não é apenas atração ou conveniência, é uma conexão de mentes, corações, valores. Helena o olhou por um longo tempo, uma luta interna acontecendo em seus olhos. Se decidirmos tentar, não pode haver mais segredos. Nenhum, concordou Alexandre. E precisamos ser iguais. Você não pode me tratar como alguém a quem você está fazendo um favor, perdoando. Você é uma mulher que sacrificou tudo para alertar um estranho sobre o perigo. Você é uma mente que criou a tecnologia sobre a qual construí minha carreira. Você é alguém que me mostrou o que é a verdadeira honra. Helena, isso não é um favor. Sou eu quem deveria pedir a você uma chance. Pela primeira vez naquele dia, Helena sorriu, genuinamente sem sombra de tristeza. Então talvez possamos começar com um café e contar toda a verdade sobre nossas vidas? Alexandre sorriu em resposta. Parece um bom começo. 2 meses depois, Varsóvia testemunhou um dos maiores escândalos político-empresariais dos últimos anos. A revelação dos documentos de Davi desencadeou uma avalanche de investigações, demissões e prisões. O senador Almeida foi indiciado, o ministro Almeida renunciou e vários empresários influentes foram para a cadeia. Alexandre sentou-se em seu novo escritório, significativamente mais modesto que o anterior, mas preenchido com uma atmosfera que antes faltava. Em vez de móveis luxuosos, havia mesas simples. Em vez de obras de arte, quadros brancos cheios de equações e projetos. Helena trabalhava em sua estação, completamente absorta no desenvolvimento de uma nova tecnologia educacional. Sua empresa, Novak Makowska Technologies, estava apenas na fase de startup, mas já ganhava reconhecimento no meio acadêmico. Em vez de maximizar lucros, o objetivo deles era democratizar o acesso às mais novas tecnologias educacionais. Alexandre, temos um problema, disse Helena, levantando o olhar do laptop. Qual desta vez? Um bom problema. A Universidade de Harvard nos ofereceu um contrato para implementar nosso sistema em toda a universidade. Isso significará que nos tornaremos líderes no setor. Alexandre sorriu. Nos últimos meses, ele aprendeu que a verdadeira satisfação não vem da grandiosidade de uma conta bancária, mas do sentimento de que seu trabalho tem sentido. E como está o caso judicial com Sofia? Helena suspirou. Ela retirou o processo na semana passada.
Aparentemente, seu advogado explicou a ela que após a revelação de toda a verdade sobre as atividades de seu pai, ela mesma poderia ter problemas legais. Alexandre assentiu. Ele não sentiu satisfação com a queda de Sofia, apenas tristeza pelos anos perdidos e sentimentos falsos. O telefone tocou. Era um jornalista do Financial Times. Senhor Nowak, James Morrison do FT. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua decisão de revelar a verdade sobre a patente, embora isso tenha custado uma fortuna. Alexandre olhou para Helena, que o observava com um sorriso. Claro, mas gostaria de esclarecer uma coisa. Isso não me custou uma fortuna. Isso me permitiu recuperá-la. Como assim? A verdadeira fortuna não é o dinheiro na conta, mas a sensação de viver honestamente. De que o trabalho que você faz tem valor. De que as pessoas ao seu redor são reais. Após a ligação, Helena se aproximou dele. Você soou como um filósofo, não como um empresário. Talvez fosse isso que me faltava todos esses anos. Helena sentou-se na beirada de sua mesa, seus olhos brilhando com malícia. Alexandre, lembra-se do que você me disse na primeira noite na biblioteca? Que você nunca sabe se as pessoas gostam de você por quem você é ou pelo seu dinheiro? Lembro. E agora você sabe? Alexandre olhou para o pequeno escritório, para os móveis modestos, para Helena em uma blusa simples, cujo cabelo escapava do rabo de cavalo. Pensou que sua conta bancária agora tinha 1/10 do que tinha um ano atrás, mas pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente rico. Agora eu sei, respondeu beijando sua mão. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, ouvindo a chuva lá fora, Alexandre pensou na jornada que percorreu no último ano. De um homem que tinha tudo, mas nada significava, a um homem que tinha menos, mas se sentia completo. Helena? Obrigado. Por quê? Por me mostrar a diferença entre ter uma vida e viver. Helena se virou para ele na escuridão. Foi você quem me mostrou que vale a pena lutar pela verdade, mesmo quando todos dizem para desistir. Então, estamos quites? Não, Alexandre. Somos uma equipe. E nessas palavras, Alexandre encontrou aquilo que procurou por toda a vida, sem saber que o procurava. Um sentimento de pertencimento a algo maior do que ele mesmo. Um ano depois, em uma noite fria de dezembro, a mansão de Alexandre se preparava novamente para um evento especial. Mas desta vez, não havia espaço para aparências ou ostentação. Um pequeno grupo de amigos íntimos, colegas de empresa e alguns membros da família se reunia para celebrar algo muito mais importante do que o sucesso empresarial. Helena estava em frente ao espelho no quarto, provando um simples vestido branco que ela mesma escolheu. Sem cristais, sem acessórios caros, apenas elegância delicada que refletia sua verdadeira natureza. Alexandre a observava de uma poltrona, vestido em um terno escuro que comprou especialmente para a ocasião. Tem certeza que quer um casamento tão simples? Perguntou ele. Posso organizar o que você desejar. Helena se virou para ele com um sorriso. Alexandre, durante um ano você me ensinou que as coisas mais preciosas são as mais simples. Por que deveríamos mudar isso agora? Ela estava certa. O relacionamento deles evoluiu no silêncio de pequenos gestos, conversas diárias e trabalho conjunto. Cada dia trazia novas descobertas, não reviravoltas dramáticas, mas um aprofundamento gradual de compreensão e confiança. Lembra-se da nossa primeira conversa sobre a criação da fundação? Perguntou Helena, ajustando a gravata dele. Claro, você disse que queria proteger inventores do que aconteceu com você. E agora, temos 18 bolsistas. Jovens cientistas que apoiamos para que não precisem vender suas ideias por centavos. Alexandre assentiu. A Fundação Nowak & Makowska tornou-se seu maior orgulho, maior do que todos os sucessos empresariais anteriores.
Ajudar outros a realizar seus sonhos científicos lhe dava uma satisfação que nunca experimentou ao construir seu próprio império. A porta do quarto se abriu e Davi entrou, que após a revelação do escândalo se tornou um de seus amigos mais próximos e colaboradores. "Ora, casal", disse ele com um sorriso. "Os convidados já estão se reunindo." Helena respirou fundo. "Davi, obrigada mais uma vez. Por tudo. Eu que deveria agradecer. Graças a vocês, encontrei minha consciência." Ao descerem para a sala de estar, Alexandre pensou nas estranhas voltas do destino. Um ano atrás, ele estava no mesmo lugar, se preparando para pedir em casamento uma mulher que não o amava. Hoje, ele se casava com uma mulher que lhe mostrou o que é verdadeira parceria. Na sala, dezenas de pessoas os esperavam, principalmente colaboradores da empresa, antigos alunos de Helena que a reencontraram e alguns empresários honestos com quem se tornaram amigos. Não havia uma única pessoa que não soubesse a verdadeira história de seu relacionamento. A cerimônia foi curta e simples. Não havia orquestra, apenas um violão acústico tocado por um de seus programadores. Não havia flores extravagantes, apenas um buquê de rosas de inverno do jardim da mansão. Não houve longos discursos, apenas palavras que realmente significavam algo. Quando Alexandre proferiu seus votos, olhou profundamente nos olhos de Helena. "Helena, há um ano você me ensinou que a coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Hoje prometo a você que nunca deixarei de agir corajosamente, no amor, no trabalho, na vida." Helena respondeu, sua voz calma, mas cheia de emoção. "Alexandre, você me mostrou que a verdadeira força reside na capacidade de admitir um erro e mudar de rumo. Prometo a você que sempre buscarei a verdade. Sobre mim, sobre nós, sobre o mundo que queremos construir juntos." Quando trocaram alianças, simples anéis de ouro sem adornos, Alexandre sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era a euforia de um grande sucesso empresarial ou a adrenalina de uma transação arriscada. Era uma profunda sensação de paz, como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem encontrado seu lugar. Após a cerimônia, os convidados se espalharam pela sala de estar e pela biblioteca. Alexandre e Helena circularam entre eles, conversando, rindo, celebrando não apenas seu relacionamento, mas também todas as pequenas vitórias do último ano. "Senhores e senhoras Novak", disse um de seus colaboradores erguendo a taça, "se alguém me dissesse um ano atrás que eu trabalharia para uma empresa cujo principal objetivo não é o lucro, mas a responsabilidade social, eu o consideraria um idealista ingênuo. E hoje sei que essa é a única maneira de fazer negócios com os quais se pode dormir em paz." Alexandre olhou para Helena, que sorria, ouvindo o brinde. Em seus olhos, ele viu o mesmo sentimento de realização que ele próprio sentia. Tarde da noite, quando os últimos convidados saíram, Helena e Alexandre ficaram sozinhos na biblioteca. Sentaram-se no chão em frente à lareira, apoiando-se um no outro, olhando para as chamas. "Você pensa às vezes em como seria nossa vida se naquela noite você não tivesse decidido me alertar?" perguntou Alexandre. "Penso. Provavelmente você se casaria com Sofia, sem saber de suas verdadeiras intenções. Sua empresa seria tomada, e eu ainda estaria limpando pisos, lamentando não ter tido coragem de intervir. Você acha que seríamos felizes?" Helena balançou a cabeça. "Não. Você viveria em uma mentira, mesmo sem saber. E eu viveria com a culpa de ter permitido que um inocente fosse destruído." Alexandre beijou sua testa. "Então valeu a pena arriscar. Valia a pena arriscar a verdade." Naquela noite, enquanto jaziam na cama, ouvindo a chuva lá fora, Alexandre pensou no paradoxo de sua vida. Ele perdeu a maior parte de seu dinheiro, sua posição social, a influência que construiu por anos.
mas pela primeira vez se sentiu verdadeiramente rico, porque tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Um relacionamento autêntico com outro ser humano, um trabalho que faz sentido e uma consciência tranquila. E Helena, adormecendo em seus braços, pensou em como às vezes é preciso perder tudo o que se considerava sua vida para descobrir quem realmente se é. 5 anos depois, na mesma biblioteca onde tudo começou, Alexandre e Helena sentavam-se à mesa, cercados por planos de expansão de sua fundação para outros países europeus. Seu pequeno escritório transformou-se em uma organização internacional que até agora ajudou mais de 200 jovens cientistas e inventores a proteger seus direitos autorais. Helena, agora com cabelos curtos salpicados de grisalho, estudava um pedido de subvenção da União Europeia. Alexandre, cujas têmporas também apresentavam fios brancos, preparava uma apresentação para o Parlamento Europeu sobre a necessidade de reformas na proteção da propriedade intelectual. Alexandre, lembra-se do que me disse na primeira noite? Que você nunca sabe se as pessoas gostam de você pelo que você é ou pelo que você tem? Lembro. Por que pergunta? Helena lhe mostrou uma carta que acabara de chegar pelo correio. Porque você recebeu uma indicação para o Prêmio Pessoa do Ano na categoria de atuação social. De alguém que não sabe nada sobre seu dinheiro, mas tudo sobre o que você faz pelos outros. Alexandre leu a carta, sorrindo levemente. Sabe o quê? Pela primeira vez na vida, tenho orgulho de um prêmio que posso receber. Pela primeira vez? Pela primeira vez o prêmio será por quem eu sou, e não por quanto eu ganhava. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde desabrochavam as flores de maio. Em 5 anos, a mansão se tornou não apenas o lar deles, mas também um local de encontro para jovens cientistas, workshops, palestras. Um espaço que antes servia à ostentação, agora servia à educação. Alexandre, você jamais se arrependeu dessa decisão? De revelar a verdade sobre a patente? Alexandre largou os documentos e se aproximou dela, abraçando-a pela cintura. Nunca. E você? Arrepende-se de ter se envolvido com um homem que perdeu uma fortuna? Perdeu uma fortuna? Helena se virou em seus braços. Alexandre, você vê o que eu vejo? Ela apontou para o jardim, onde alguns jovens conversavam em seus laptops sob o velho carvalho. Eram bolsistas de sua fundação, que vieram para consultas semanais. Vê o jovem Marcos da Lituânia? Seu aplicativo ajudando cegos a se locomover pela cidade será implementado em 10 capitais europeias. Vê a Ania da República Tcheca? Suas pesquisas sobre plásticos biodegradáveis podem mudar a indústria de embalagens. Helena se virou completamente para ele. Essa é sua verdadeira fortuna, Alexandre. Não ouro ou ações. São as vidas que você ajudou a transformar. São as ideias que você ajudou a proteger. É o legado que você deixará para o mundo. Nesse momento, uma jovem mulher entrou na biblioteca. Susana, sua mais nova assistente, cuja tarefa era coordenar os programas de bolsas. Desculpem incomodar, mas chegou mais um pedido que vocês gostariam de revisar pessoalmente. Helena pegou a pasta e a abriu. Na primeira página, havia a foto de uma adolescente com determinação nos olhos. Maja Kowalska, 17 anos, de uma cidade pequena perto de Curitiba. Ela desenvolveu um algoritmo para a detecção precoce de câncer de mama com base na análise de voz. Alexandre e Helena se entreolharam. A garota tinha o sobrenome Kowalska, o mesmo sobrenome de Sofia. Verifique, disse Alexandre em voz baixa. Susana revisou os documentos. É a filha da senadora Sofia Kowalska. Sim, dessa Sofia. Helena fechou os olhos por um momento. Alexandre, você acha... Acho que a filha não é responsável pelos atos da mãe.
Acho que se a ideia dela é tão genial quanto descreve o pedido, ela merece uma chance. Helena assentiu. Susana, marque um encontro com Maja. Queremos conhecer o trabalho dela. Após a saída da assistente, Helena e Alexandre sentaram-se em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. É irônico, disse Helena finalmente. Ajudamos a filha da mulher que queria nos destruir. Ou talvez não seja ironia, talvez seja justiça. Mostrar que o perdão não significa esquecer, mas sim não permitir que o passado destrua o futuro. Naquela noite, enquanto sentavam no terraço, tomando vinho e observando o pôr do sol, Helena de repente riu. No que você está pensando? Perguntou Alexandre. Em como o significado da palavra sucesso mudou em minha vida. Como assim? Antes, sucesso significava um cargo prestigioso, um alto salário, o reconhecimento dos colegas. Depois, quando perdi tudo isso, sucesso significava apenas sobreviver a mais um dia sem desmoronar. Helena pegou sua mão. E agora, sucesso é amanhã em que acordo ao lado de um homem que amo e respeito. É um e-mail de um jovem inventor que, graças ao nosso apoio, pode desenvolver seu talento. É a consciência de que, quando for dormir hoje, o mundo estará um pouco melhor do que ontem. Alexandre beijou sua mão. Helena, sabe o que é mais bonito em nossa história? O que? É que ela não tem fim. Cada dia é um novo começo, uma nova chance de ajudar alguém, de descobrir algo, de amar um ao outro ainda mais. Helena o olhou com um amor que resistiu ao teste do tempo, da traição, da dúvida e retornou purificado e mais forte. Então não é viveram felizes para sempre? É viveram honestamente e com propósito. E isso é muito mais do que felicidade. Quando o crepúsculo caiu, eles sentaram em silêncio, olhando para as estrelas que apareciam no céu. Ao longe, ouvia-se o riso de jovens cientistas que trabalhavam em seus projetos na casa acolhedora que Alexandre e Helena prepararam para eles no segundo andar da mansão. Alexandre pensou que a verdadeira riqueza não se mede pelos números em uma conta bancária, mas pelo número de pessoas que conseguiu ajudar. Helena pensou que o verdadeiro amor não consiste em encontrar a pessoa perfeita, mas em construir um relacionamento perfeito com uma pessoa imperfeita. E em algum lugar em São Paulo, em um pequeno apartamento, Maja Kowalska, 17 anos, trabalhava em um algoritmo que poderia salvar milhares de vidas, sem saber ainda que em um mês ela receberia apoio de pessoas que acreditaram em seu talento mais do que nos pecados de sua mãe. Porque às vezes, para encontrar a verdadeira felicidade, é preciso primeiro perder tudo o que se considerava felicidade. E às vezes, para reconstruir sua vida, é preciso primeiro ajudar outros a construir seus sonhos. E isso, exatamente isso, foi o verdadeiro fim e o verdadeiro começo da história de Alexandre e Helena.